Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Levanta a sua voz. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Único nome. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Seja exaltado. seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado. Engrandecido, seu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz. A cruz me libertou, A cruz. a cruz me libertou, A cruz. a cruz me libertou, A cruz. a cruz me libertou. Seja exaltado. Engrandecido, Seu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A A cruz. cruz me libertou, A a cruz. cruz me libertou, A cruz. a cruz me libertou, A a cruz. cruz me libertou. E no altar de adoração Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. no altar de adoração. No altar de adoração, Seja sempre seja sempre exaltado. único nome. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Mas ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, No altar de adoração seja sempre exaltado.
Posso ouvir a sua voz, igreja? engrandecido. Posso ouvir a sua voz, igreja? Declara essa manhã, declara bem alto ao Senhor. Exalta Ele. Nada Que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. seja exaltado Engrandecido e seu nome é santo. Posso ouvir, igreja? e poderoso. Mais alto, igreja. Vamos declarar essa manhã. Que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz. Mais uma vez declara. Seja exaltado. Engrandecido, seu nome é santo e Poderoso e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. 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 Teu nome é santo, Senhor, e nós te adoramos, Jesus. Não há outro, não há outro, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. No altar da adoração, seja sempre exalta o nome dele. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, No altar da adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, No altar e no altar da adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, dê a glórias a Ele. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Nós te glorificamos, maravilhoso Deus, porque Tu és o único que merece toda exaltação, Senhor. Aleluia. Aleluia. Semana passada,
Pastor Paqueliwa esteve aqui compartilhando junto conosco, né? O coração de Deus pelos perdidos. É sempre bom que nós, como igreja, a gente possa se importar pelos perdidos, ir buscar, ir ao mundo, anunciar a palavra, confortar, trazer de volta aqueles que necessitam e precisam de caminhar conosco. Eu não vou repregar pastor Paqueliwa, porque ele já compartilhou na semana passada, mas nós queremos concentrar durante essas 4 semanas com a seguinte mensagem. Edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, palavras do Senhor Jesus. Então é o que nós queremos concentrar nessas 4 semanas. Vamos andar, vamos tocar alguns aspectos, alguns pontos naquilo que Jesus falou em sua palavra em Mateus do capítulo 16, nos versos 13 a 20. Então nós estaremos a trazer assim um ensino sobre aquilo que Jesus está falando para a igreja. Mas hoje nós vamos fazer a nossa nota introdutória, lendo o livro de Mateus, que já aqui referenciei, Mateus 16, de 13 a 20. Diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros, e um dos profetas, desculpa. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, dizendo: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém. Nosso bom Deus, nosso Pai, diante da sua presença nós queremos chegar. Queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que nós temos de estar aqui nesse lugar, reunidos para juntos compartilharmos da sua palavra e ouvirmos de ti, Senhor. Pedimos a presença do Espírito Santo neste lugar e fale, oh Jesus, conosco, porque sabemos que tu edificas a sua igreja, Senhor. Então nós oramos, use a minha pessoa, Senhor, e abra o coração de cada irmão que aqui está neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Edificarei a minha igreja. Essa é a série ou é um ensino que nós estaremos caminhando durante essas 4 semanas. Essa é uma expressão de algum modo um pouco controverso com aquilo que é o ensino trazido da Igreja Católica. Esta expressão, esta pedra, no catolicismo, eles colocam como se fosse Pedro, a igreja seria edificada por meio de Pedro. Esse é o pensamento que a Igreja Católica coloca, que Pedro seria esta pedra na qual a igreja seria edificada. Logo, Pedro seria o primeiro Papa
de acordo com o ensino católico, Pedro seria o primeiro Papa que governou, nesse caso a Igreja, por um período de 37 anos. Isso eu refiro de acordo com o ensino católico. Mas a resposta apologética, a expressão sobre esta pedra, está relacionado com a resposta do próprio Pedro diante de Jesus. Pedro vai dizer assim: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre Cristo que a igreja foi edificada e não sobre Pedro. E nós vemos isso que o próprio Jesus afirma lá em Mateus, no capítulo 21, 42, quando faz assim uma citação de Salmos 118, nos versos 22, sobre a questão da pedra que foi rejeitada entre os homens, que veio ser a pedra angular, a pedra fundamental. Então Jesus aqui essa resposta apologética vai dizer que não é Pedro, mas sim é Jesus, na qual a igreja é edificada. O próprio Pedro vai afirmar isso lá em Atos, no capítulo 4, nos versos 11 até 12, como também em 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 4 a 6, o próprio Pedro vai afirmar que a pedra pela qual a igreja está assentada, ou a igreja é edificada, é Jesus Cristo, e não o próprio Pedro. Essa ideia do catolicismo é uma ideia muito contraditória quando nós tentamos estudar o tempo, tentamos estudar a vida do início da igreja, de facto, o pensamento que a igreja católica traz sobre o ensino. Eu estou a falar, eu sei que nós depois vamos tocar aquilo que é essencial, mas é sempre bom trazer essa contextualização, porque tem sido um dos grandes problemas na interpretação. Pois até dias atrás eu vi um vídeo que circulou ali nas redes sociais, que alguém foi para lá para poder evangelizar o padre, né? E chegou lá para poder evangelizar o padre, e quando foi lá para evangelizar o padre perguntou: padre, você já leu a Bíblia? Então disse: que pergunta é esta? Como é que padre não vai ler a Bíblia? Eu sou padre, eu leio a Bíblia. Então, vamos, entraram, e começou ali com a questão de evangelização. O padre disse: não, primeiro serei eu, quero perguntar, quem fundou, onde a igreja foi edificada? Então, percebe-se que tenta-se usar esse conceito da edificação da igreja como se tendo sido Pedro que foi deixado essa responsabilidade para a edificação da própria igreja. Mas aqui há esse contraditório quando nós estudamos sobre o tempo, a linha do tempo, sobre o início da primeira comunidade cristã, o início da vida da igreja. As datas não batem muito certo, porque se tentarmos fazer assim uma linha de tempo, Pedro foi morto no reinado do imperador Nero, por volta de 67 depois de Cristo. Mas segundo o catolicismo, Pedro foi eleito como Papa no Concílio de Jerusalém em 51 antes de Cristo. Então, você se fazer os cálculos, se formos aqui a fazer o cálculo de 67, na qual Pedro morreu, e 51, de acordo com os estudos dados pelo próprio catolicismo, você vai entender que há aqui um equívoco em termos de data, porque passam só 16 anos. Então, Pedro não pode ter sido, então, esse Papa que reinou na igreja durante 37 anos como o primeiro Papa. Não está-se aqui tirando a figura de Pedro como apóstolo, a missão de Pedro como apóstolo,
mas é para reforçar aqui que a igreja ela não está edificada em Pedro, mas sim em Jesus Cristo. Amém? E dando até continuidade nessa questão da contextualização, você vai perceber que Paulo, ele escreve a carta aos Romanos por volta de 58 depois de Cristo. E ao fazer assim uma conclusão no capítulo 16, ele faz ele sauda a muitos irmãos. Então, Paulo está escrevendo para os irmãos em Roma. Não seria em todo uma saudação especial ao Papa que se encontrava em Roma, que seria Pedro nesse caso? Mas quando você lê o capítulo 16, não há aí nenhuma menção da pessoa de Pedro. De novo eu repito, não porque Pedro não goza um papel importante e fundamental no ministério da igreja, não é isso não, mas é tirar um pouco esse conceito na qual Pedro foi, a pedra que se chama aqui é Pedro. Então, Paulo poderia ter feito isso. Paulo também, quando escreve 4 cartas, ele está em Roma, Efésios, Colossenses, Filemone e Filipenses. Também, todavia, Paulo aqui não faz nenhuma menção de Pedro. Paulo está em Roma, poderia ter feito a menção de Pedro, dando aquele reconhecimento dele ser então o Papa. Então há esse contraditório que nós encontramos no ensino católico, esforçando a barra para que o Pedro fosse o primeiro Papa e a igreja estaria edificada sobre ele. São conhecimentos adicionais, mas vamos àquilo que nos interessa. O que nos interessa são as promessas que Jesus Cristo fez para a sua igreja. Sendo ele o edificador da igreja, ele deixou algumas promessas nesse texto que nós queremos então seguir a cada uma dessas promessas. A primeira promessa que Jesus deixou: edificarei a minha igreja. Uma grande lição podemos aprender deste diálogo que Jesus está tendo aqui com os seus discípulos. A igreja é edificada por meio do Senhor Jesus. A igreja nunca poderá ser edificada sobre fundamentos humanos, porque se assim for, essa igreja será uma igreja viciada, uma igreja falsificada, uma igreja doentia, uma igreja incoerente, uma igreja corrupta em função daquilo que nós somos como homens. Nós somos pecadores, nós sabemos que Jesus vai falando aquilo que é a sua igreja, que o desejo de Jesus sobre a sua igreja, que ela seja santa, sem mácula. Agora repara, em nós somos pessoas pecadoras, a nossa natureza ela é corrompida. Então não é possível que a igreja do Senhor Jesus seja fundada ou edificada a partir dos princípios humanos, a partir dos princípios nossos aqui, mas sim, ela é edificada por meio do Senhor Jesus Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. Jesus é a pedra angular da igreja. Essa pedra que foi rejeitada, que é a base da igreja, é Jesus Cristo. Amém? Então a igreja não pode em nenhum momento ter esse fundamento humano. Já me referi aqui que se essa igreja será uma igreja falsificada, uma igreja doentia, uma igreja incoerente. Por quê? Nós somos incoerentes de vez em quando. Seria uma igreja corrupta, porque em um homem a corrupção reside. Então não é possível que essa igreja seja fundada nos homens. Não é possível que essa igreja seja fundada na pessoa de Pedro, porque Pedro é humano. Pedro tem essa tendência
pecaminosa, essa natureza pecaminosa, mas sim a igreja é edificada naquele que é santo, amém? Aquele que é Senhor do Senhor, aquele que nunca pecou, é lá onde a igreja ela é edificada. Por isso Jesus está dizendo que eu, quem? Ele, edificarei a minha igreja. Eu é que edificarei a minha igreja. Homem nenhum edificará. E a igreja do Senhor deve ser regida pelos fundamentos de Deus, pelos princípios de Deus, fazendo a vontade de Deus. Essa é a igreja que Jesus está edificando. Amém? O segundo aspecto que vamos também trazer aqui sobre as promessas de Jesus: as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Podemos perceber nesta promessa o princípio de autoridade. Autoridade de quem? Autoridade humana? Com certeza não, mas sim a autoridade de Cristo sobre a igreja dele. A igreja é de Cristo, queridos irmãos. A igreja não é propriedade de ninguém, não é propriedade do pastor, não é propriedade do líder, não é propriedade dos irmãos. A igreja é de quem? É propriedade de Cristo. Então, nós entendemos que esse princípio de autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a sua igreja, em primeiro ele vai dizer: as portas do inferno, com essa afirmação, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. O conceito aqui é muito simples. O fato da igreja ter autoridade da revelação de Deus, ser propriedade e a edificação de Cristo, não há nada neste mundo, nem o próprio inferno, que possa se colocar contra ela e vencer. Não há nada neste mundo que possa vencer a igreja, não há. Por quê? Porque Cristo é a autoridade suprema. Amém? Cristo a igreja, se queremos dizer, a igreja é propriedade de Cristo. É Cristo quem edifica essa igreja. Então não há nada que a igreja possa temer, não há nada que possa terminar com a vida da igreja, porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Agora, as lutas vão acontecer na vida da igreja, os desafios vão acontecer na vida da igreja. A igreja passa, se tentarmos voltar ao princípio da vida da igreja, muitas lutas aconteceram, os irmãos eram perseguidos, as lutas constantes. Nós percebemos um exemplo muito concreto mesmo, foi na fase da Covid-19. Nós vimos as hostilidades que eram colocadas para as igrejas, ou para a igreja, eram bem descabidas. Eu me lembro uma fase que alguém me disse assim: uau, os casinos até abriram, mas as portas dos cultos coletivos continuam assim fechadas. Então você vê que o inimigo, ele procura tudo e mais tudo para desafiar, para travar a progressão da vida da igreja, com tudo mesmo. Eu ouvi palavras, eu ouvi dizeres que nós estamos mesmo a restringir algumas atividades da igreja para ver se a igreja abranda. É verdade que nós não negamos que não só a gente tem um desafio da parte dos políticos, dos governantes, mas também temos um desafio dentro da própria igreja, né? Aquilo que a gente assiste, tem coisas que a gente assiste que está descontextualizado de Deus, descontextualizado daquilo que seria a vida da igreja. Também esse é um desafio.
Então a igreja, ela desde o princípio, desde a sua gênese, ela passa por esse desafio, passa por essas lutas todas, mas independentemente disso, ela não irá terminar, porque pertence a Cristo. Amém? Ela não irá terminar, ela pertence a Cristo, ela é propriedade de Cristo. É isso que nós precisamos nos sentir como igreja. Porque às vezes os desafios vêm. A quem nós confiamos mesmo? A quem você confia como igreja? Os pastores? Somos homens. Os líderes? São homens. Que também passam. Nós não estamos a dizer aqui questão de caráter. Amém? Não estamos a dizer aqui questão de caráter. Estamos aqui a dizer a questão dos desafios que nós andamos. A questão das lutas que nós enfrentamos todos os dias. Mas contudo, se permanecermos naquele que é o dono, venceremos sempre. Venceremos sempre. Me faz pensar em lugares bem fechados, em lugares onde a igreja é assim, desafiada para poder não expressar assim como nós expressamos aqui, lugares como Afeganistão, lugar como a China, lugares assim, lugares islâmicos, onde a igreja não se expressa, onde você só por declarar a sua fé, você corre risco de morte, mas contudo, Jesus está edificando a sua igreja mesmo nessas situações. E ela não irá parar, ela não irá morrer, porque sabemos que mais almas, mesmo com desafio, mais almas estão vindo conhecer a Jesus Cristo por meio da igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então nós precisamos, o que aprendemos também aqui? Que nós vemos que a igreja é propriedade, é edificada por Cristo, não há nada, nem o próprio inferno que vai impedir a progressão, o desenvolvimento da própria igreja, não há nada que vai acontecer. E chamando a atenção a nós outros que aqui estamos, porque opor-se à obra de Cristo na igreja é obra de Satanás. Porque às vezes nós entramos, né? Começamos a opor dentro da igreja, mas servindo como oposição para que o trabalho cresça, para que o trabalho vá. Isso não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Porque temos que lembrar que somos cooperadores, amém? Somos cooperadores. Somos cooperadores para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que Cristo seja conhecido em todas as nações. Então nós temos o primeiro ponto. Quem edifica a igreja é quem? É Jesus, não é homem. Não tem nenhum homem. Esquece mesmo. Pedro não edificou nenhuma igreja. Gozou um papel importante, foi fundamental. É um dos 12. E ele sabe muito bem. Sabia, né? Sabia muito bem o que estava fazendo. Então não é confusão, nem pode criar confusão, porque a edificação, a igreja é edificada em Cristo Jesus. Então, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, porque Jesus está em controle de todas as coisas. Não há nada que está fora do controle de Cristo, nada mesmo. Então, sendo prioridade, sendo propriedade dele, então a igreja está sob o controle, sob o comando do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro e o último ponto que nós podemos destacar a partir desse texto é: darei as chaves do reino dos céus. Darei a chave do reino dos céus. Outra promessa de Jesus. Na conversa com os discípulos, falando também para o Pedro. Nós podemos entender o seguinte aqui. A igreja
A verdadeira igreja trabalha como uma agência do céu aqui na terra. Conhece o que é agência, né? Conhecemos o que é agência, né? Então a igreja, ela trabalha como agência do céu aqui na terra. O Senhor diz assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui o texto é muito claro a dizer que há ordem de ação. Há uma ordem que a igreja é dada, uma ordem de ação, de ligar e desligar. Tudo começa nos céus e é implementado aonde? Na terra, pela igreja. Tudo começa no céu, vontade de Deus, planos de Deus, e ela é ligada aqui na terra. É incrível que essa passagem aqui também é mencionada lá em Mateus, no capítulo 18, nos versos 15 a 18, que Jesus está falando: se o teu irmão, né, ferir contra você, chama ele, fala com ele. Se ele rejeitar, o ensino, chama mais duas para que fiquem três, e aquela palavra que vocês forem a falar contra ela será assim ratificada, se assim posso dizer, será ratificada. E se ele não aceitar o ensino, faça o quê? Faça o quê? Desliguem a ele. Aqui já não é palavra de Paulo, porque às vezes eu estava a falar com os irmãos hoje, quando os irmãos estavam preparando a ceia, eu disse: isso tem sido algo bem complicado hoje, bem complicado nos nossos dias, porque quando Paulo fala sobre essa situação de desligar, afastar o irmão, né, até considerar descrente em alguns aspectos, a dizer assim: não, isso aí Paulo escreveu, mas aqui são palavras ditas por Jesus, e às vezes até, porque qual é a ideia que nós temos da igreja às vezes? Eu sei que pastor Paqueliwa na semana passada pregou, nós precisamos ir, né, recuperar a ovelha perdida, as moedas ali. Vi que o pastor Paqueliwa pregou tudo isso, mas eu estava refletindo um pouco no filho pródigo, porque filho pródigo, quando pecou contra o seu pai, levou, o texto diz que o pai foi à procura dele. Então o texto diz que o pai saiu a correr e foi à procura, disse: não, meu filho, volta. Não. O pai deixou que o filho fosse. Quando o filho chegou lá, bateu com a cabeça, percebeu onde ele estava, sozinho. Fez o quê? Disse: não, lá em casa de meu pai eu pequei, então eu preciso voltar. Há uma situação também aqui de reconhecimento, né? Precisa haver um reconhecimento, porque às vezes a gente fica seguindo pessoas, correndo atrás de pessoas que nem sequer reconhecem. E hoje vivemos num mundo onde há muita justificação. É o que nós falamos em conversa, justifica-se muito. Mas nem parece que é na igreja, mas a igreja também expulsa a pessoa, a igreja afasta pessoas, a igreja excomunga as pessoas. Como? Mas a igreja é assim mesmo, como é que a igreja faz isso? Essa é uma linguagem muito moderna que nós temos nos nossos dias. Porque então, nós percebemos a igreja ser um lugar de desordem, um lugar onde não há princípios. Então podemos fazer e desfazer. Usando isso aqui, usando essa palavra, Jesus está dizendo assim: sente, afasta. Aquilo que vocês desligarem, aqui, também será desligado onde? Nos céus. Então a igreja tem essa autoridade que foi dada por quem? Para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela serve como uma agência de fazer a vontade de Deus.
ela tem essa responsabilidade de abrir e fechar. Ela tem essa responsabilidade soberana de fazer a vontade do Pai que está no céu. Ouvir de Deus, fazer a vontade de Deus. Ligar e desligar. Aquilo que não faz parte da vida da igreja, o que vai acontecer? Ela é afastada, tirada do lado. Aquilo que faz parte da vontade de Deus, edifica, glorifica. O que nós fizemos? Ligamos, porque é isso que Deus quer que a sua igreja seja. Amém? Glória a Deus. Então aprendemos aqui com essa palavra que quem edifica a igreja não é homem. A igreja não é propriedade de ninguém. Hoje nós assistimos muito isso. Assistimos mesmo. Parece que a igreja é de fulano de xixi, né? Não só com os líderes. Os líderes já se colocam às vezes nessa posição, mas também os próprios membros que estão dentro da congregação participam muito disso em alguns momentos. Em alguns momentos, quando se diz, mas ele vê algo que não está certo, aí diz assim, mas por que o pastor não fez isso? Por que o irmão fulano não fez? Quando é assim, às vezes quando é coisa boa, todos nós estamos lá. Quando é uma coisa que nós precisamos resolver, coisa que nós precisamos fazer, e sabemos que, aí vamos dizer assim, mas por que o fulano de xixi não fez isso? Por que o pastor não fez essa determinada coisa? Ele se exclui da vida da igreja. Ele já, para aquela situação, ele não faz parte. Então eu quero dizer que a igreja não é propriedade pessoal de alguém. Amém? Não é propriedade pessoal do pastor, do bispo, do profeta, do apóstolo ali. A igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. A igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós desempenhamos, fazendo a vontade dEle. Caminhando dentro da vontade dEle. Não fazendo as nossas coisas. Graças a Deus que o fundamento principal da igreja é Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, Ele é que edifica. A igreja é dele. Ele é que é a autoridade suprema. Mas, contudo, não quer dizer que não tem estrutura dentro da igreja, né? Não é isso, não. Tem uma estrutura dentro da igreja. Líderes, tem tudo isso dentro da igreja. Mas o pastor, o líder soberano é Jesus Cristo. E é Ele que edifica a sua igreja. Amém? Daremos continuidade na próxima semana. Espero que Deus possa nos ajudar a perceber, a entender e a sermos cada vez mais dependentes deles, como a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos chegar diante da sua presença. Senhor, nós queremos, como a sua igreja, mostrar a nossa total dependência em Ti, Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor. Nos ajude, Jesus. Porque às vezes o orgulho, o egocentrismo tem feito parte das nossas vidas. E às vezes nós nos achamos que somos dono daquilo ou isso, porque faço melhor aquilo e esta. Mas nos ajuda nós a termos um coração sincero, um coração igual a Teu, Senhor. Um coração virado a Ti, Senhor. Um coração
na qual sabemos que toda autoridade, Senhor, está em Ti e não em nós. Que a gente seja a sua agência da proclamação do Seu reino aqui na terra, Senhor. Que a sua igreja, Senhor, possa manifestar o Seu reino aqui na terra e as pessoas possam conhecer quem Tu és por meio da sua igreja. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Jesus. Ó Espírito Santo, toque os nossos corações, nossas mentes, porque em esses dias nós sabemos que os desafios são enormes, Senhor. O desafio da pregação do Evangelho simples, o Evangelho da cruz, tem sido assim bem difícil em nossos dias. Mas que a gente possa entender isso, Senhor, e caminhar dentro da sua vontade. Senhor, no nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos. Te glorificamos, Jesus. Aleluia. Se enfaixando fraturado ando os seus pés. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, te amando um ao outro, mesmo quando não concordamos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Em riqueza ou em pobreza, te servirei igual. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Na montanha ou no vale, eu te louvarei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o qual te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo, que a verdade corta como espada, mesmo assim eu pregarei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se por isso me rejeitem, eu te obedecerei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o qual te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo. E quando estar em tua glória, me alegrarei por escolher dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Servo bom e fiel, vivo pra te ouvir dizer:
Diga. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, eu te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. 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 Se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto eu te amo, eu te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo. E se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, te amo, Senhor. Antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, Eu te amo, Deus. Que tal se o nosso coração não só de cantar, não só de cantar, mas em nosso coração com toda a sinceridade, Deus chamando a cada um de nós e nós dizendo: eis-me aqui, Senhor, envie-me, Senhor, como parte da sua igreja, me envie, Senhor, parte do seu corpo, envie-me, Senhor, para proclamar, anunciar as boas novas. Envie, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que não seja só um cantar, dizer que eu te amo, Senhor. Que não seja só um cantar de dizer que de facto a resposta será sim. Às vezes é muito fácil dizer isso de boca para fora, mas com sinceridade de coração expressar que, Senhor, me envie. A minha resposta será sim: envie-me, Senhor, para anunciar o seu nome, proclamar o Evangelho. Não importa onde for, eis-me aqui, Senhor,
Envie-me, Jesus. Envie-me, Senhor. Amém? Vamos cantar, mas que seja uma atitude de coração. Que seja uma atitude do coração. Amém? Gostaria que cantássemos mais um pouco. Depois vamos orar para terminar com... Te amo antes de me perguntar. A resposta será sim. Pois Te amo, te amo. se em mim ao teu amor, minha vida mostra o quanto Te amo, te amo. e antes de me perguntar, Envie-me, a Senhor. resposta será sim. Te amo, te amo. Se em mim ao teu amor, minha vida mostra o quanto Te amo, Jesus. e antes de me perguntar, a resposta será sim. Te amo. Sim, Senhor. Aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Aqui estou, Eis-me aqui, Senhor, envia-me. meu sítio. Eis-me aqui, Senhor. Sim, Obrigado, sim. Jesus. Eis-me Senhor, nós aqui, colocamos as nossas vidas. Submetemos a Ti, Senhor, em tudo. Pai, nós oramos. Senhor, nos guarda. Nos dê, Senhor, uma ótima semana. Nos proteja, Senhor, em tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te guarda. Né? Vira para seu irmão em Cristo aí e diga que tenha uma ótima semana. Deus proteja. Deus te guarda.